Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele espacinho na quarta-feira à noite que a gente tira para bater um papinho rápido aqui sobre as dúvidas de vocês. Eu tenho pedido para o pessoal sempre colocar aí embaixo suas dúvidas, sugestões de assuntos para vídeo, coisas que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. Então hoje eu vou falar com você que tem dúvida sobre o seu terreno. Nós temos uma pergunta aqui que é muito recorrente para aquele pequeno investidor que quer fazer kitnets no terreno. Que é a seguinte pergunta: quantas kitnets eu consigo colocar num terreno de tanto por tanto? Eu tenho dito para as pessoas que se a pessoa quiser aprovar o seu projeto na prefeitura, ela precisa respeitar as normas, regras que essa prefeitura tem para esse terreno. E para isso é preciso fazer uma pesquisa junto à prefeitura para saber quais são os índices que incidem sobre esse terreno. A gente não consegue fazer essa pesquisa de forma gratuita para todas as pessoas que nos procuram, porque nós temos, assim, graças a Deus, centenas de pedidos de orçamento. Como o nosso orçamento é gratuito, então a gente oferece duas opções. Ou o cliente nos fornece esses índices, que consegue gratuitamente junto à prefeitura da sua cidade, ou a gente faz essa pesquisa e por uma taxa que a gente cobra, uma taxa praticamente simbólica, que depois, quando se o cliente vier a contratar o projeto conosco, a gente desconta essa taxa que foi paga, ficando esse estudo totalmente gratuito para o cliente. Então, repetindo, eu só não consigo fazer isso para todos porque seria impossível. Eu tenho já uma equipe grande no setor de comunicações, respondendo a todos os e-mails e os orçamentos, mas não é possível fazer essa pesquisa para todo mundo, porque é uma pesquisa que demanda um tempo. Muitas vezes, dependendo da prefeitura, a gente tem que ler todo o código de obras, são às vezes 40 páginas. Então é uma coisa que demora para fazer muitas vezes, outras vezes é um pouco mais rápido. Então, no que consiste esse estudo de viabilidade? Por que a nossa taxa é uma taxa simbólica? E por que tem colegas que cobram uma taxa 10 vezes maior do que a nossa? Então, o nosso trabalho é muito pontual. Ele tem como único objetivo nos fornecer os índices para que a gente possa fazer um orçamento gratuito para aquele projeto de arquitetura que a gente vai fazer para aquele terreno. Esses índices são o seguinte: taxa de ocupação, que significa o seguinte: quanto por cento daquele terreno eu posso ocupar com cada andar. Então eu tenho, por exemplo, um terreno de 10 por 30, vamos supor, é um terreno de 300 metros quadrados. Se a minha taxa de ocupação para aquele terreno é 0,5, eu tenho que pegar esses 300 metros quadrados e multiplicar por 0,5, o que vai me dar um resultado de 150 metros quadrados. Então eu posso usar 150 metros quadrados em cada andar daquele terreno. Então por isso as pessoas perguntam, mas quantas unidades eu consigo fazer, seja de kitnet, seja de casinha de 2 quartos, quantas unidades eu consigo fazer nesse terreno? E eu sempre respondo, não sei, eu preciso saber os índices desse terreno, porque tem terrenos que permitem ocupar 85% do terreno, outros têm a taxa de ocupação livre, pode ocupar o que quiser, outros têm a taxa de ocupação de 50%. Então, se eu posso fazer só 150 metros, por exemplo, num terreno de 300 metros, eu vou poder fazer só um determinado número de unidades, obviamente. Então, essa taxa de ocupação é um dos índices que a gente pesquisa no estudo de viabilidade que nós fazemos. O outro índice que a gente pesquisa é o coeficiente de aproveitamento ou índice de aproveitamento. Ele é a soma dos pavimentos que a gente pode construir. Então vamos supor que no terreno eu possa ocupar só 50% do terreno na taxa de ocupação, mas o meu índice de aproveitamento, ou meu coeficiente de aproveitamento seja 2. Então eu pego a área do terreno, 300 metros quadrados, multiplico por 2, vai me dar 600 metros quadrados. Isso significa dizer que eu posso construir 4 andares de 150 metros quadrados. Então, na minha taxa de ocupação era 0,5, 150. Meu coeficiente de aproveitamento, 2, 600 metros quadrados. Então, eu posso fazer 4 pavimentos de 150. Esse é um exemplo.
Cada terreno tem o seu. Tem terrenos que são menores, tem terrenos que têm a taxa de ocupação menor, o índice de aproveitamento maior. Enfim, isso varia e muitas vezes varia dentro da mesma cidade, dependendo do bairro da cidade. Por exemplo, no centro da cidade, geralmente são índices que se referem à ocupação intensiva. Vocês podem observar a maioria dos centros das cidades, os prédios são encostados na calçada, bem altos, um encostado no outro, porque ali a ocupação é intensiva. Tem bairros da cidade que a gente pode fazer só 2 andares, ocupar só metade do terreno e ainda tem que deixar recuo dos lados, porque são bairros mais residenciais. Isso tudo vai depender do que foi pensado e planejado para aquela cidade, no plano diretor de desenvolvimento urbano de cada cidade. O terceiro índice que a gente busca quando faz a pesquisa é a altura máxima permitida. Tem cidades e bairros, enfim, tem terrenos, vamos dizer assim, que a prefeitura permite construir em cima dele 2 andares. Tem terrenos que a prefeitura permite construir em cima dele 30 andares. E tem terrenos que é livre, a gente pode fazer o que quiser. Então isso também é uma das coisas que a gente pesquisa. Um outro índice que se pesquisa, geralmente são 4 a 5 itens. O outro índice que se pesquisa são os recuos obrigatórios. Tem lugares nas cidades que a gente pode, como eu citei agora há pouco, fazer a construção no alinhamento do terreno, que é onde termina a calçada e começa o terreno. Tem lugares que não exige recuo nenhum frontal, então pode fazer ali onde começa o terreno, junto da calçada. Outros exigem 3 metros de recuo frontal, outros exigem 5 metros de recuo frontal. E aí a gente vai saber, por exemplo, o terreno tem 30 metros de comprimento, ou o terreno tem 20 metros de comprimento. Eu tenho que recuar 5 metros da frente, eu só posso construir, se tiver 20, eu só posso construir 15, porque 5 é recuo. Então isso é importante. Outra coisa, tem terrenos que têm os recuos laterais e do fundo também exigidos. Alguns são 1,5 metro, alguns são 2 metros, alguns são 3 metros. Então a gente precisa conhecer essas exigências e precisa saber o que é permitido construir nesse terreno. Tudo isso que eu estou falando é para quem vai aprovar o projeto na prefeitura, que eu sempre sugiro que faça isso. Porque o projeto, a obra que é feita sem aprovação de projeto, ela tem alguns riscos, como por exemplo o risco de interdição da obra e multa. Outro risco é o seguinte: ninguém apareceu na sua obra, ninguém multou, você terminou a sua obra. Mas na hora de averbar essa casa lá no registro de imóveis, ela vai ter que ter o habite da prefeitura. E aí não foi tramitado o processo ali, o projeto para ser aprovado. Então, tudo que a gente faz assim um pouquinho fora das normas, vamos dizer assim, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu prefiro, eu sempre sugiro que a pessoa faça dentro das normas e que, se quiser fazer fora, que tenha conhecimento desses riscos que vai assumir. Taxa de permeabilidade também é outra coisa que a gente pesquisa no estudo de viabilidade para ver quanto desse terreno precisa ser permeável. Isso significa dizer quanto desse terreno tem que ter grama ou tem que ter aquele concregrama, que é aquele piso que tem espaço para que seja absorvida a água da chuva. Então, esses são os índices que a gente busca no nosso estudo de viabilidade. Existem outros colegas que fazem estudo de viabilidade econômica para esse terreno. Então, assim, se naquele bairro é mais interessante construir kitnet ou é mais interessante construir 2 quartos, isso a gente não faz. Nós aqui no escritório fazemos os índices para saber o que pode fazer, o que pode projetar dentro daquele terreno. Quantidade de área que se pode projetar ali, quantidade de andares, quantidade de unidades que a gente pode fazer ali. Essa parte do estudo mais mercadológico, vamos dizer assim, a gente sempre orienta os clientes que quando tem dúvida quanto ao mercado imobiliário da sua cidade, procure um corretor de imóveis. Esse profissional é o profissional mais indicado para lhe dar informações sobre o mercado imobiliário da sua cidade. A gente aqui no escritório é especializado em projeto arquitetônico. O mercado imobiliário não é a nossa área de conhecimento. Então, eu espero que eu tenha resolvido
essa dúvida de você sobre o que é o estudo de viabilidade. É um trabalho que a gente oferece aqui no escritório por uma taxa simbólica para proporcionar os orçamentos gratuitos. Ele se restringe à busca desses itens que eu mencionei no vídeo e ele não inclui nenhum tipo de desenho, nem de anteprojeto, nem de estudo de como ficaria dispostas essas casas, essas unidades, nada disso. Ele é um estudo apenas dos índices que incidem sobre o terreno para que a gente possa desenvolver então um orçamento gratuitamente para esse cliente. Eu agradeço muito a sua presença até aqui e até o próximo Papo com Jane. Tchau!